Olá, meus irmãos. Graça e paz, família. Graça eterna, abençoados. Como estão vocês? Estive aí um pouco ausente, né? Mas, enfim, estamos de volta. Agora ao vivo e a cores. Obrigado vocês aí que já estão entrando na live. Eu já te peço aquele like para que o YouTube venha propagar, né? Espalhar aí as boas notícias do Evangelho do Reino de Deus. Obrigado vocês também aí que sempre estão nos comentários e estão sempre somando aqui conosco, tá bom? Eu quero falar sobre esse tema, abençoados. Pastores que ressuscitam pecados do mar do esquecimento. Pastores que ressuscitam pecados que foram lançados, né, no mar do esquecimento. Sejam todos bem-vindos. Graça e paz, graça eterna, amados de Deus. Pois é, então vamos lá, vamos crescer um pouquinho nesse entendimento. Na verdade, abençoados, esse assunto, aliás, esta frase é mais um jargão religioso, tá? Muitas pessoas usam esse jargão religioso. Não é exatamente assim que está escrito, mas a gente pode encontrar algo parecido que dá esta ideia. Eu tenho certeza que você já ouviu muita gente dizendo assim: Deus lançou os nossos pecados no mar do esquecimento. Mas se você perguntar, onde é que está escrito isso, irmão? Para a gente entender se é dessa forma, ninguém vai saber. É só um jargão que as pessoas falam. E detalhe, né? Os abençoados falam, mas eles não acreditam. Porque eles falam que Deus lançou os nossos pecados no mar do esquecimento. Mas ao mesmo tempo, os pastores estão lançando esses pecados na face dos irmãos, né? É igual dizer assim, Deus escreve certo por linhas tortas, né? Tem gente que fala essas coisas dizendo que Deus disse ou está escrito, etc. Tem outro jargão também que diz assim, está escrito que não cai uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus. Onde é que está escrito que não cai uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus? Nós entendemos que tudo só acontece se Deus permitir, né? Tiago disse, iremos, vamos fazer isso, aquilo, outro, se Deus permitir, disse Tiago. Então, se Deus permitir, é que faremos isso ou aquilo outro, né? Mas não está escrito desta forma, que não cai uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus. Então são pessoas que pegam essas frases e saem falando por aí afora. Então a questão de Deus lançar o pecado no mar do esquecimento é mais uma fala, uma frase que tem um entendimento bíblico, mas não está exatamente dessa forma. É igual também outro jargão que eles dizem assim, faz por ti, Deus disse, né? Quem já ouviu essa? Deus disse, faz por ti, que eu te ajudarei, não é isso? Alguém lembra aí de outro jargão bem conhecido? Faz por ti que eu te ajudarei. Não tá assim, né? Mas assim, que nós venhamos fazer a nossa parte, né? Que é a parte que compete a Deus fazer, então só Ele pode fazer, de fato. Mas não faz por ti que eu te ajudarei, etc. Então, são essas frases soltas que sustentam o sistema, né? Que levam as pessoas a ficarem ali cativas, presas, debaixo das filosofias. Deus ajuda quem cedo madruga. Lembrei agora esse é madruga também. Faz por ti que eu te ajudarei. Deus ajuda quem cedo madruga. Essa foi boa, o irmão foi lá no fundo do baú. Rapaz, não é brinquedo não.
Então, eu coloquei aí entre aspas também, né? Porque é uma expressão onde o tema é esse. Pastores que ressuscitam pecados que foram lançados, né, no mar do esquecimento. Então vamos lá. No livro de Miqueias, no profeta Miqueias, no capítulo 7, no versículo 19, que está essa expressão. A expressão é assim. Profeta Miqueias, capítulo 7, versículo 19. Diz assim: tornará a apiedar-se de nós, a ter piedade de nós, não é isso? Então essa é a profecia. Tornará a apiedar-se, ter piedade de nós. Pisará aos pés as nossas iniquidades. Olha lá, pisará aos pés as nossas iniquidades, né? Tu lançarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Então essa, talvez desse versículo, seja esta expressão aí que as pessoas usam, né? Que Deus lançará ou lançou os nossos pecados no mar do esquecimento. Então, tornará a piedade de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades, tu lançarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Miqueias 7:19. Agora, se nós formos pegar o texto de Hebreus 10, 17 e 18, faz sentido com Miqueias 19. Hebreus 10, 7 e 18. Diz assim: e não me lembrarei mais de seus pecados. Então, viu a expressão aí? Deus lançará os nossos pecados no mar do esquecimento? Por quê? Porque em Hebreus 10, 17... a expressão é: e não me lembrarei mais dos seus pecados e de suas iniquidades. Hebreus 10, 17. E não me lembrarei mais de seus pecados e de suas iniquidades. Então, quando eu pego Hebreus 10, 17 e alinho a profecia de Miqueias 7, 19, aí faz sentido. Porque Hebreus 10, 17 diz: e não me lembrarei mais dos seus pecados e nem de suas iniquidades. Miqueias 7, 19, parte B. Tu lançarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Então, subentende, por assim dizer, que Deus lançou os pecados do povo nas profundezas do mar, e Hebreus 10, 17, ele não se lembrará mais destes pecados e dessas iniquidades, que em Miqueias 7, 19, parte B, diz que ele lançou nas profundezas do mar. Agora entendemos? Então, faz sentido essa expressão? Deus lançou os nossos pecados, né, os nossos modos de falar, no mar do esquecimento? Então faz sentido, porque a gente consegue alinhar aí os textos e chegar a esse conceito. Entendeu, abençoados? Então, abençoados, os pastores ou os líderes religiosos, eles ressuscitam pecados que foram lançados no mar do esquecimento. Então Deus pegou as iniquidades, os pecados do seu povo e lançou nas profundezas do mar. Miqueias 7,19. Hebreus 10, 17, disse ele: e de seus pecados e das suas iniquidades eu não terei lembrança, eu não me lembrarei mais. Por quê? Porque foi lançado nas profundezas do mar, no mar do esquecimento. Então Deus lançou os pecados do seu povo nas profundezas do mar, e desses pecados Deus não se lembra mais. Mas o pastor se lembra, e aí é que está o problema. Deus não lembra mais do pecado, mas o pastor faz questão de lembrar e ressuscitar aquilo que foi crucificado por Cristo. Porque Cristo desfez o corpo do pecado. O pecado está morto para Cristo. O pecado está morto em Cristo. Mas os pastores, os líderes,
Eles colocam uma máscara da religiosidade ou da cegueira e mergulham nas profundezas do mar. Qual é a parte aí do oceano mais profunda que existe no mundo? Eu acho que é as fossas das Marianas, não é isso? Eu acho que é, as fossas da Mariana. Se eu não me engano, é quase 11 mil quilômetros de profundidade que nenhuma máquina, no caso, habitada, né, pode descer só através de sondas, alguma coisa do tipo. Então, o que acontece? O pecado e a iniquidade que Deus lançou nas profundezas do mar, o pastor vai lá dar um mergulho e ele traz tudo de volta. E aí ele diz: olha, você que está em desobediência, em pecado, roubando a Deus, você que está você que não está pagando preço pelos seus pecados, como? Como é que eu vou pagar o preço pelo pecado, sendo que Cristo já pagou e já lançou o pecado nas profundezas do mar e ele nem se lembra mais, mas o pastor se lembra. O líder religioso se lembra porque o líder religioso ele quer fazer questão de jogar na face do povo que o povo está em pecado. Para quê? Para ter domínio sobre as pessoas. Porque ele vai ter a receita para Jesus de Nazaré, de fato, começar a tirar o pecado da vida daquele que se arrependeu, daquele que foi para a igreja, daquele que foi batizado, daquele que dizima, daquele que oferta, etc, 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 etc e tal. Então, abençoados, eles gostam disso. Olha, não existe sistema religioso, não existiria, melhor dizendo, não existiria nenhum tipo de sistema religioso se eles ensinassem a verdade. E a verdade bíblica que eles mesmos dizem que ensinam. Se eles ensinassem a verdade, não existiria sistema religioso. Porque o sistema religioso ele é opressor, é manipulador, é malicioso, é mentiroso. Por quê? O pecado foi tirado, como disse a profecia lá em Zacarias, em um só dia Deus tirou o pecado do mundo. João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como nós falávamos no domingo. Hebreus 9, 26 diz que se não fosse assim, necessário seria ele padecer novamente desde a fundação do mundo. Mas na consumação dos séculos ele se manifestou para que de uma vez por todas ele aniquilasse o pecado. Então, ele tirou o pecado. Mas se os pastores pregassem essas verdades, qual era o sistema que ia se manter de pé? Porque o sistema só se mantém de pé por causa do medo do pecado, medo do diabo, medo disso, medo daquilo. Então, eles conseguem, através do medo, trabalhar na mente das pessoas para sustentar a engrenagem, né? a máquina da tradição religiosa. Então, não existiria nenhum sistema religioso se simplesmente eles pregassem a Bíblia dentro dos seus contextos, da forma que a gente tem colocado aqui no nosso canal. Então, abençoados, Deus, ele perdoou o seu povo. Colossenses 2,14 diz que ele rasgou o escrito de dívida que havia contra o seu povo, ou seja, o povo estava em dívida. Ele rasgou o escrito de dívida, quitou, quitar é pagar, ele pagou. Aí Paulo disse em Coríntios: fostes comprado por bom preço, vocês foram conquistados, comprado por bom preço, e o preço ali foi preço de sangue. Não vos façais escravos ou servos dos homens, mas os filhos de Deus têm se tornado servos, escravos de homens, porque não creem naquilo que Cristo disse, no que Cristo fez, mas acredita naquilo que o pastor disse, que Cristo fez, quando Cristo não fez da forma que o pastor disse. Quem entendeu?
Como diz um pastor do sistema. Quem entendeu, dá glória. E se não entendeu, dá glória também. É cada coisa que a gente vê por aí, meus irmãos. Então, os pastores são as verdadeiras serpentes, os líderes religiosos. Porque distorce o que Cristo fez. É como aquela serpente, né? Figura de linguagem lá do Éden. Mas não foi assim que Deus disse assado. Então, o Evangelho diz o que Cristo fez. Nós estamos pregando que o pecado foi removido na cruz, como está escrito. E ele sabe disso. Nós estamos pregando que o preço foi pago por Cristo. Ele sabe disso. Não é isso? Nós estamos pregando que o Cordeiro tirou o pecado do mundo. João 1,29. Ele sabe disso. Nós estamos pregando que o pecado foi lançado nas profundezas do mar. Miqueias 7,19. Eles leem isso. Nós estamos pregando que Deus, por boca do apóstolo Paulo, disse, Hebreus 10,17, e não me lembrarei mais de seus pecados nem de suas iniquidades. Eles sabem disso, só que eles não pregam isso. Porque se eles pregassem isso, o sistema não ficava de pé. Porque o sistema é fundamentado na base da mentira bíblica. E o que é a mentira bíblica? É distorcer aquilo que Cristo falou e que os apóstolos pregaram. E aí Paulo disse, nada podemos contra a verdade, senão em favor da verdade. Quando nós expomos essas verdades chocam com o sistema religioso, porque o sistema anda na contramão do evangelho. Então eles têm que recorrer à lei de Moisés, chamando de evangelho, quando não é evangelho, é lei. Eles têm que recorrer à lei de Moisés para sustentar o pecado, porque a lei era um ministério de pecado, era um ministério de condenação e morte. Como na graça eles não vão ver pecado, porque na graça o pecado foi absolvido, na graça o pecado foi levado na cruz, na graça Cristo pagou o preço. Então, como na graça eles não vão ter como nos refutar na palavra, eles recorrem à lei de Moisés, porque na lei de Moisés eles vão dizer, não matarás, não roubarás, e se nós dizemos que estamos na graça e não há pecado, como não há pecado de fato, eles vão dizer, então você pode matar, você pode roubar. Aí eles caem no cavalo, porque nós vamos com a graça também, dizendo que o amor é o vínculo da perfeição. E quem ama não vai matar, quem ama não vai roubar, quem ama não vai adulterar, quem ama não vai viver em prostituição, porque a consciência de Cristo, ativada nele mediante a fé, lhe traz, sabe, um coração lavado e regenerado de uma boa consciência pela palavra do Pai. Mas enfim, como é difícil explicar para quem não quer entender. Como é difícil falar para aqueles que estão com comichão nos ouvidos. Como diz o Salmo 58, versículo 4. Eles taparam os seus ouvidos como serpentes mudas e surdas que taparam os seus ouvidos para não ouvir a voz do sábio encantador de serpentes. As serpentes tapam os seus ouvidos porque não querem ouvir a voz do encantador. A graça de Deus é encantadora no sentido de libertar, de curar, mas quando a graça começa a ser pregada, a graça começa a educar, a graça começa a limpar a mente das pessoas, como eles não querem ter a mente limpa e não querem limpar os demais, eles tapam os seus ouvidos como serpentes para não ouvir a voz do sábio encantador. Porque quem ouve a voz do sábio encantador se rende. Já viu aquela técnica, literalmente, de encantar serpentes? Os indianos acho que fazem muito isso, né? Eles ficam lá encantando as serpentes, e as serpentes ficam lá, aquelas najas, né? Tal. E aí eles ficam lá encantando. De repente eles vão dar uns tapas na cabeça da serpente, a serpente fica encantada ali, a serpente não faz nada, a serpente se rende. Então, quando você é legalista, que fica aí sustentando e ostentando o pecado, não, porque parece que ostenta pecado, é porque nós somos pecadores miseráveis, pobres, cegos e nus. Nós somos o cocô do cavalo de Jacó. Eles gostam de ostentar isso. Mas eles gostam de falar isso para a igreja, que a igreja que é pecadora. Mas ele dizer que é pecador, não. O pastor é muito santo. O pastor é muito ungido, muito perfeito. Pecador é o povo. Para ele que é santo, cobrir o povo.
Cobriu o povo de engano, de porrada. Por quê? Porque são serpentes que não ouvem a voz do encantador. Agora nós que éramos maliciosos, enganando e sendo enganado na tradição religiosa, quando nós ouvimos a voz do sábio encantador, o Espírito da verdade, nós nos rendemos. A voz, a trombeta clara da graça de Deus. Mas os pastores estão mergulhando nas profundezas do mar e trazendo de volta o pecado que Cristo lançou lá. Romanos capítulo 6, versículo 6 e 7. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. 7. Pois quem está morto está justificado do pecado. Quem está morto para o pecado está justificado do pecado. Aí o pastor vai lá, ressuscita quem já morreu para o pecado e mergulha e busca o pecado que está lá no mar do esquecimento. Pois é, meus amados. O sistema religioso manipulador está aí há milênio, né? Trabalhando desta forma para aprisionar as mentes do povo de Deus. Eu vou encerrar aqui em Hebreus 10, 18, que diz assim: Ora, onde há remissão destes, pecado e iniquidade, já não há mais sacrifício, mais oferta pelo pecado. Então não existe nenhum tipo de preço que você venha pagar para justificar você do pecado. Porque o preço foi pago, ele lançou nas profundezas do mar, não se lembra mais deste pecado, o corpo do pecado foi desfeito nele, quem morreu para o pecado está justificado do pecado, então a Igreja de Cristo está perfeita no que tange ao mundo espiritual. Claro, conscientemente, cada um presta conta a Deus devido à sua consciência. E aí cada um vai decidir andar pelas obras que o Pai preparou de antemão. Obras de santidade direcionadas pelo Espírito Santo. Quem anda, reina e vida. Quem não anda, fica aí comendo migalhas. E eu fico por aqui nesta noite. Graça e paz, graça eterna. E até o próximo encontro, permitindo o Eterno, aquele que lançou o pecado das profundezas do mar, e desses pecados ele não lembra mais, e nós estamos nele e na sua palavra. Graça e paz, obrigado pelo companheirismo de sempre, obrigado a vocês aí nos comentários, uma noite abençoada para todos, e vamos que vamos, e até o próximo encontro, permitindo o Papai do Céu. Fui!